nós falamos em literatura, um universo de possibilidades surge na nossa cabeça. Livros técnicos de autoajuda, contemporâneos, de desenvolvimento pessoal, clássicos, livro de filosofia, política, religião, enfim. As classificações são inúmeras. Eu me proponho aqui hoje a falar especificamente dos clássicos, a defender essa leitura por alguns motivos e contar um pouco para vocês como foi a minha experiência, como eu comecei a ler os clássicos, na intenção também de saber como foi para vocês e incentivar, né, você que ainda não começou, que você comece de uma vez por todas. Mas afinal de contas, por que nós lemos os clássicos? Antes de responder essa pergunta, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso é muito importante pra gente que tá aqui produzindo conteúdo toda semana. Então, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de divulgar no nosso canal. Bom, eu queria começar falando para vocês um pouco sobre a minha experiência com a literatura. E já confessando que o hábito de leitura não foi algo que fez parte da minha infância. Não era algo que era muito incentivado assim dentro da minha casa. Claro, eu tive contato com alguns livrinhos assim de da Turma da Mônica, né, quando era criança, quem lembra disso? Nossa, eu adorava. E aí, um pouco mais velha, eu precisei ler Machado de Assis pro vestibular ou outros grandes clássicos da literatura brasileira, mas nada além disso. O gosto pela literatura, em especial a literatura clássica, é algo relativamente recente. E olha só como foi engraçado aí a forma como eu me aproximei dos clássicos. Teve um período da minha vida que eu comecei a ler muito livro de desenvolvimento pessoal, assim que eu saí da faculdade. Sabe aqueles best-sellers, assim, com uma linguagem mais fácil, mais rápido, cheio de fórmulas prontas, como atingir o sucesso, como fazer mais dinheiro, por que fazer aquilo, por que fazer isso, enfim. Esses livros aí, que eles são bons, mas de forma até proposital eles são superficiais, né? Até para serem mais acessíveis, é algo mais mastigado que vem para você. E aí, a partir de um determinado momento, lendo esse tipo de livro, eu comecei a perceber que eu perdia muito mais tempo tentando entender de onde aquela ideia, que aquele autor ali do best-seller colocou ali, de onde aquela ideia foi tirada. Então, eu ficava lendo nota de rodapé, eu ficava perdendo tempo assim nas citações, nas referências que tinham no final do livro. E aí eu ficava com essa vontade de buscar direto na fonte. Eu pensava, mas esse autor aqui tá citando Shakespeare, Tolstói, Dickens, Hemingway, por que ele tá fazendo isso? Porque essas pessoas são importantes, né? Isso me deixou curiosa. Então, nessa vontade aí de entender quem eram essas pessoas e por que elas eram tão utilizadas, que eu tive essa curiosidade de ir mais na fonte da informação do que na tradução daquela ideia. Então foi assim que tudo começou. Logo depois, eu virei assinante do Clube de Literatura Clássica, e aí, a partir disso, a história pra contar, né? Então, aproveita, você aí que tá me assistindo, e me conta nos comentários como foi com você, como você começou a ler os clássicos, que eu quero saber. Ou se você ainda não começou, conta aqui pra mim qual é o maior desafio aí que impede de começar a ler os clássicos. Vamos tentar romper aí isso de uma vez por todas. Pois bem, passado esse ponto, vem aquela velha pergunta na cabeça: o que faz um clássico ser um clássico? O Ítalo Calvino, no livro Por que Ler Clássicos, apresenta uma série de propostas de definição do termo. Então ele vai dizer que clássico é aquele livro que se provou através do tempo, que rompeu o contexto histórico no qual nasceu e se tornou atemporal, que ultrapassou gerações, que nunca terminou de dizer tudo aquilo que tinha para dizer, que quanto mais nós lemos clássicos, mais coisas nós descobrimos, né, que é inesgotável nos seus significados. Todas essas características aí. Ele até traz algo bem interessante nesse livro, que é o seguinte: ele diz que toda releitura de um clássico é, na verdade, uma leitura de descoberta. Como se você, toda vez que pegasse aquele livro, você estivesse lendo ele pela primeira vez. O raciocínio é mais ou menos esse. Os livros, eles permanecem os mesmos, mas a gente vai mudar. Então, quando você faz uma releitura de um clássico, ou seja, de um texto que ultrapassou gerações, que condensa temas complexos da condição humana, quando você faz isso, isso sempre vai ser um acontecimento novo. Porque por mais que você esteja fazendo uma releitura, nós estamos em constante mudança. E a nossa perspectiva sobre as coisas, consequentemente, muda também. Daqui a pouco, Dom Quixote, que parecia um louco lutando contra moinhos de vento e tentando reviver os tempos de cavalaria, você lê ele depois de alguns anos, você acha que ele já não é tão louco assim. Eu tenho um pouco disso com Shakespeare. Toda vez que eu leio, mesmo que seja um texto igual, eu tenho interpretações diferentes. E o texto do Shakespeare é extremamente universal, né, e atemporal. Enfim, e como é bonito ver o jeito que um clássico vai mudando a gente, assim, na medida que a gente lê. Como as nossas interpretações, elas vão sedimentando aos poucos, na medida que o tempo vai passando. Veja bem, ler um clássico e se sentir tocado logo depois que você termina de ler, não é algo comum, porque não é algo que acontece de forma repentina. Quem nunca chegou na última página de um clássico e pensou, tá, mas era isso? Onde tá, né, aquela grande transformação? Eu lembro quando eu li Metamorfose, do Kafka, pela primeira vez, e eu não entendi absolutamente nada. Como assim? Ele vai se transformar num inseto?
correto? Qual que é a moral dessa história aqui? Já aconteceu isso com vocês? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Pior ainda é quando é um calhamaço, né? Aquela sensação de tempo perdido, que você não entendeu absolutamente nada, achou a linguagem muito complexa, o texto muito distante, enfim, aquela expectativa de ser arrebatada pelo livro, porque é um clássico, e isso simplesmente não acontecer. O que eu penso disso tudo? A forma como um clássico nos impacta não é de uma hora para outra. É algo que acontece de forma gradual. Nem sempre você vai chegar na última página de um clássico entendendo tudo que aquele autor quis dizer. Você vai ter uma epifania e vai pensar, nossa, a partir disso agora minha vida faz total sentido. Definitivamente não é assim que acontece. A compreensão de um clássico é um processo mais lento. Afinal de contas, nós estamos falando de um texto que foi escrito em um outro contexto, que retrata uma sociedade diferente da nossa, com costumes e ideias que já não existem mais. E além de tudo, uma linguagem assim que foi escrita há séculos. Imagina, pega uma saga lineal, uma saga de islandeses, né, publicada pelo Clube. Essa saga foi escrita, sei lá, no século XIII. É muito difícil você entender as palavras usadas, os nomes das personagens, o estilo, tudo é bem diferente do que a gente está acostumado. E ainda para melhorar, às vezes é uma narrativa mais lenta, né, mais densa e difícil de compreender. Mas essas dificuldades que a gente encontra ao ler os clássicos são, na verdade, parte do processo de transformação que eles trazem. Porque pensa comigo, você é forçado a sair da zona de conforto. Você precisa pesquisar para entender. Você precisa ter uma noção de quem é aquele autor. Qual é o contexto que ele estava inserido? Você precisa ler, reler, refletir, grifar, anotar, falar com as pessoas. E a beleza mora aí. É isso que vai tornar a leitura algo muito mais profundo, que realmente te transforma. Mesmo que você não entenda de primeira, que você não capte todo o significado e não esgote todas as formas de interpretação, quando você chega no final de um clássico, mesmo que você não perceba, alguma coisa dentro de você vai ter mudado. É uma leitura que possibilita o acesso a valores estéticos importantes. É uma leitura que vai aumentar o nosso repertório cultural, o nosso vocabulário, vai fortalecer a nossa capacidade crítica e reflexiva. Mas talvez você termine o livro e você só perceba algo diferente em você mesmo. Talvez você termine o livro entendendo alguma coisa dentro de você, ou com alguma vontade de entender melhor o outro. E isso, na minha opinião, é o motivo mais importante pelo qual nós lemos os clássicos. Me conta aqui nos comentários qual foi o clássico que marcou a sua vida, que eu vou gostar de saber. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Boa leitura e até mais!